Esse é o tipo de opinião que eu discordo com veemência, de verdade. E olha que ela vem por parte do Paulo Calçade, que, mano, o Paulo Calçade é um dos meus, das minhas referências, né, cara? Por isso que, às vezes você discorda, né, com veemência, você discorda, né, de maneira assertiva, né, assintosa, né, de pessoas que você admira e tá tudo certo. Paulo Calçade disse que o lance do Estevão contra o Corinthians foi desnecessário. Na Premier League ele muda. No futebol brasileiro tem a cultura do deboche. Cara, assim, que bom que a gente tem a cultura do deboche. Eu vou num lado inverso. Eu concordo que nós temos a cultura do deboche, a cultura do drible, a cultura da irreverência, mas eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. Nós aqui no futebol brasileiro poderíamos ter a cultura que se tem no futebol europeu, que é a de dar porrada no jogador que dribla, que é a de hostilizar e marginalizar o jogador que briga, o jogador que dribla, de querer cair na porrada, de querer inibir um jogador porque ele dançou numa comemoração. Você tá ganhando um jogo, você passa o pé por cima da bola, faz um drible de efeito, e aí, qual o problema? Não existe absolutamente nada na regra do futebol, e Deus queira que não exista nunca uma regra que impeça o jogador de driblar, que diz que o atleta não pode passar o pé por cima da bola, não pode fazer uma firula, não pode fazer uma graça. Isso, além de fazer parte do jogo, porque aí o jogador vem igual uma vaca, ele passa e pode ir pra dentro da área, isso é recurso para passar, inclusive, do adversário, faz parte do jogo mental. A gente não ama quando um lutador por exemplo, no MMA, tô indo pra outro esporte. A gente não adora quando um lutador gringo faz aquelas graças igual o McGregor faz, né, de ficar provocando o adversário, né, de ficar provocando, fala, bate aí, não sei o que, isso é um jogo mental, sabe? E o aspecto do enfrentamento mental, ele faz parte do enfrentamento esportivo. E vou além, tá? Eu acho que, claro, o jogador não pode partir para agressão e quebrar a perna do adversário. Isso é inadmissível. Que, inclusive, é algo que acontece muito no futebol europeu. Você dá porrada no jogador que dribla e a regra do futebol hoje, ela beneficia mais o cara que dá porrada do que o cara que dribla. Mas, enfim. Mas também é normal o jogador, né, adversário, ficar puto, colocar um dedo na cara do maluco. Meu irmão, se fizesse de novo, tá fudido. Isso também faz parte do jogo mental. Não acho que tem nada de errado no que um ou outro faz, sabe? Eu acho que faz parte do futebol. Acho que às vezes nós, né, cara, comentamos do sofá, né, da tribuna, do ar-condicionado, a gente entende como se fosse um jogo de videogame, e não é, cara. Às vezes o cara pega a bola e fala, vou fazer uma graça aqui, cara. Né? Faz parte, o cara se sente bem driblando, vendo a torcida, empolgando a torcida no jogo. Então eu discordo, assim, com veemência, né? Mas na Premier League isso muda. Dane-se, cara, é a cultura da Premier League. E a Premier League vai ter a sua cultura, tem que ser respeitada. E a cultura do Brasileirão também tem que ser respeitada. A cultura do jogador brasileiro de ser irreverente, de ser debochado, de querer partir pra cima, de dar um drible, né, dar uma pedalada a mais. Não fosse essa cultura de irreverência e de deboche do Brasil, eu acho que a gente não teria nenhuma Copa do Mundo até hoje, cara. Se você pegar os livros, né, que mostram, né, os indicativos, né, os primeiros passos da carreira do Garrincha, os primeiros passos dele com a camisa da seleção brasileira, ele era muito inibido por fazer isso, dar um drible a mais, um corte a mais, brincar ali com o seu marcador, né, num determinado momento a imprensa queria que ele fosse pro banco, né, por conta desse tipo de comportamento. No fim das contas ele foi o melhor jogador, né, um dos melhores em 58, o melhor jogador da Copa de 62. Então assim, cara, eu fico puto quando um gringo fala isso e fico, sei lá, cara, fico decepcionado quando um brasileiro endossa esse discurso de que a gente deveria ser menos driblador, de que a gente deveria ser menos debochado e de que lances como esse são desnecessários. Eu já acho o contrário. Eu acho que tem que ter mais disso pra graça do futebol continuar existindo. É o que eu penso, discordando com a educação, evidentemente, do Paulo Calçade, que, mano, sempre foi uma puta referência pra mim.